Shabbat Shalom a todos. Paraxá de hoje, Miketz. Miketz quer dizer no fim. E ela vai retratar no fim de 2 anos, quando o faraó teve o seu sonho. E depois disso José interpreta. Antes quero falar do local onde estou. Eu não estou nas margens do Nilo, mas estou nas margens do rio Viseu, que é um braço do rio Tocantins. E estou em boa companhia, numa boa casa, que fui um convidado dessa família, família do seu Dírcio, que batizou-se esse final de semana. Vou colocar depois aqui a imagem do batismo. E estou aqui a convite do pastor Jonas, está aqui do meu lado. Vamos dar aqui um giro aqui, Jonas. Aqui. Fala aqui um pouco dessa região, Jonas. Bem, essa região aqui é uma região maravilhosa, né? Uma calmaria, uma tranquilidade. Um rio desse aqui pra gente desfrutar diariamente dele. E realmente aqui é só alegria. Extremo do Pará. Extremo do Pará, né? Extremo norte do Brasil. Isso. Este é uma região que foi começada por... Não é indígenas, né? Até onde... Não. Quilombolas. O seu Dírcio me dá uma explicação aqui. Foram os quilombolas. Essa região, então, seu Dírcio? Esta região aqui é um pedaço da Amazônia. E o apóstolo Léo está tendo essa grande oportunidade de conhecê-lo. Muitas pessoas querem conhecer, inclusive estrangeiros, encontram dificuldade de conhecer. E o pastor Léo veio com a maior facilidade aqui. Então ele está aqui com a gente, nós temos um imenso prazer em estar com ele aqui nesses dias. Essa região aqui começou praticamente sendo habitada por quilombolas, que se refugiaram lá para o centro. E houve também a parte ribeirinha. E houve há poucos anos atrás, houve um decreto que transformou essa parte ribeirinha, uniu com a dos fundos e ficou como sendo área quilombola, tudo. Com exceção do nosso terreno aqui, que nós movemos um processo e ganhamos. E hoje, graças a Deus, nós temos o título dessa terra aqui. Então, basicamente é isso, entendeu? Essa é a nossa região aqui, é a região amazônica, que o pastor, o apóstolo Léo está tendo a oportunidade de conhecer, e nós estamos muito satisfeitos de tê-lo aqui ao nosso lado. Seu Dírcio, a cidade próxima aqui é Cametá? Nós temos primeiro Bocajuba, né? Bocajuba. Fica logo aqui 30, 40 minutos de barquinho. E mais um pouco para lá nós temos Cametá. Cametá tem um fato interessante, que na época dos cabanos, da Revolução Cabana, Cametá por poucos dias, mas foi capital de Belém. Olha. O governador instalou a capital lá, o governo central daqui do estado do Pará, lá em Cametá. Isso na época dos cabanos. E temos mais adiante para ali, nós temos Baião, município de Baião. E se for prolongar um pouco mais, já vamos chegar a Tucuruí e até depois Marabá. Aí termina o estado do Pará. Nós estamos então no extremo já do Pará? Exato. Olha, por isso que a gente viajou tanto. Mas nós estamos em plena região amazônica. Você está vendo? A Paraxá de hoje está sendo gravada num lugar especial. Um lugar assim, com raridade. Por isso tem pouca gente aqui. Muito difícil chegar, muito longe. Nós atravessamos balsa, atravessamos rios, atravessamos longos trechos de mata, nem pensar em posto de gasolina. Então tem que vir equipado mesmo, para não morrer no caminho. Tem que trazer comida. E logo em seguida chegamos em Bocajuba, uma cidade super agitada. Eu vou colocar umas fotos aqui para vocês verem a beleza do lugar. Deixa eu dar uma pausinha aqui.
O senhor é um magistrado aposentado ou Eu sou funcionário no federal Tribunal de Contas, né? No Tribunal de Contas não, do do Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional do da Trabalho, 8ª região. da 8ª região. Que aqui é a região do estado do Pará. Ok. Lá a Amazônia, se eu não me engano, é a 11ª região. Porque conforme foram criando a região, eles foram ganhando os números. Aqui é a 18ª Aqui é não, aqui é a 8ª. região do Em trabalho. Manaus, se eu não me engano, é 10ª. Ah, Não tenho bem certeza. Tá. Faz tempo que eu não dei conta de lá. estamos hoje aqui para o batismo de Edício Ramos Nunes, que publicamente confessa Jesus como Senhor. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! O sangue de Jesus tem poder para perdoar de todos os pecados, purificar de todas as injustiças e te dar um novo nascimento. De agora em diante eu vou te chamar só de José. Novo nome. Aleluia. José, um homem que saiu do cárcere a se levantar como governador da terra. Em nome de Jesus. E o primeiro abraço é meu, o segundo é da sua esposa. Sidney dos Santos de Abreu, você confessa Jesus como teu único Senhor? Sim. Diante da tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, glória! Aleluia! Amém. Bem-vindo ao reino. Juba! Nós vamos entrar no Rio Tocantins agora. Olha o mundo de água. Esse Brasil é grande, rapaz. Isso aqui tudo é água doce. Deus te abençoe, meu querido. E foi ao fim de 2 anos, e o faraó sonhou, e eis que estava perto do Nilo. E eis que do Nilo subiam 7 vacas formosas, avistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam atrás delas, do Nilo, feias, avistas e magras de carne, e paravam perto das vacas sobre a orla do Nilo. E comiam as vacas feias à vista e magras de carne, as 7 vacas formosas à vista e gordas. E despertou o faraó e dormiu e sonhou uma segunda vez, e eis que 7 espigas subiam numa só haste, gordas e boas. E eis que 7 espigas miúdas e batidas pelo vento do oriente brotaram depois delas. E engoliram as 7 espigas miúdas, as 7 espigas gordas e belas. E despertou o faraó, e eis que era um sonho. E foi pela manhã, e achava-se perturbado seu espírito, e enviou e chamou a todos os magos do Egito, e a todos os seus sábios, e contou-lhes o faraó o seu sonho. E não houve quem o interpretasse ao faraó. E falou o chefe de copeiros do faraó, dizendo: meus pecados faço lembrar hoje. O faraó se havia zangado com com seus servos, e me pôs na prisão do chefe dos verdugos, a mim e ao chefe dos padeiros.
tivemos um sonho uma noite. Eu e ele, cada um conforme a interpretação de seu sonho, sonhamos. E ali conosco estava um jovem hebreu, servo do chefe dos verdugos. E contamos-lhe, e interpretou-nos nossos sonhos, a cada um como seu sonho interpretou. E conforme nos interpretou, assim aconteceu. A mim fez voltar a meu posto, e a ele enforcou. E enviou o faraó e chamou a José, e fizeram-no sair precipitadamente do poço. E cortou o cabelo, e mudou suas roupas, e veio a faraó. E disse o faraó a José, um sonho tive, e não há quem o interprete. E eu escutei sobre ti, dizendo que ouvias sonhos para interpretá-los. E respondeu José ao faraó, dizendo, longe de mim, Deus há de dar uma resposta por meu intermédio para a paz do faraó. E falou o faraó a José, no meu sonho eu estava sobre a orla do Nilo, e eis que do Nilo subiam 7 vacas gordas de carne, formosa à vista, que pastavam no prado. Outras 7 vacas subiam atrás delas, magras muito feias de forma e vazias de carne. Não vi como estas em toda a terra do Egito na ruindade. E comiam as vacas vazias e feias as 7 vacas primeiras e gordas. E entravam nas suas entranhas, e não se sabia que houvessem entrado nas suas entranhas, e sua aparência era feia como no princípio. Despertei, e vi no meu sonho, e eis que 7 espigas subiam pelo vento do oriente, brotavam atrás delas, e engoliam as espigas miúdas, as 7 espigas boas, e disse os magos, e não houve quem me explicasse. E disse José ao faraó, o sonho do faraó é um só. O que Deus fará, anunciou ao faraó. As 7 vacas boas, 7 anos são elas. E as 7 espigas boas, 7 anos são elas. Um sonho é este. E as 7 vacas vazias e más, que subiam atrás delas, 7 anos elas são. E as 7 espigas vazias, batidas pelo vento do oriente, serão 7 anos de fome. Esta é a coisa que falei ao faraó. O que Deus fará, mostrou ao faraó. Eis que 7 anos vêm, haverá fartura grande em toda a terra do Egito, e levantar-se-ão 7 anos de fome atrás deles. E será esquecida toda a fartura da terra do Egito, e acabará a fome com a terra. E não será conhecida a fartura da terra, que aquela fome que virá depois, porque será muito pesada. E ao se repetir o sonho do faraó 2 vezes, quer dizer que a coisa é certa por parte de Deus e que Deus se apressa em fazê-la. E agora veja o faraó, um homem entendido e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isto, faraó, nomeie encarregados sobre a terra, se aprovisione a terra do Egito nos 7 anos de fartura, e junte todo o alimento desses anos bons que vem, e amontoe grãos sob o poder do faraó, alimento nas cidades, e guardem-no, e será o alimento como reserva para o povo, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito. E não perecerá o povo da terra por causa da fome. E agradou a coisa aos olhos de faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse o faraó a seus servos, encontra-se como este outro homem no qual há o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus esteja com ele? E disse o faraó a José, depois que Deus fez saber tudo isso, não há entendido nem sabe como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por teu dito se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. E disse o faraó a José, vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o seu anel de sua mão, e pô-lo sobre a mão de José. E fez-lhes vestir roupas de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fê-lo montar em seu segundo carro que ele tinha, e chamaram-no diante dele, mestre do rei. E nomeou-o sobre toda a terra do Egito. E disse o faraó a José, eu sou faraó, e fora de ti não levantará homem sua mão e seu pé em toda a terra do Egito. E o faraó denominou José de Tzfat-Panear,
intérprete dos mistérios, e deu-lhe a Asnat, filha de Potifera, chefe de On, ou sacerdote de On, por mulher. E saiu José pela terra do Egito, e José era da idade de 30 anos, ao estar diante do faraó, rei do Egito. E saiu José diante de faraó e passou por toda a terra do Egito, e produziu a terra durante os 7 anos de fartura a mãos cheias, e juntou todo o alimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o alimento nas cidades, o alimento de cada cidade, da produção do campo, de seus arredores, nela guardou. E amontoou José como a areia do mar, muitíssimo, até que cessou de contar, pois não havia número. E a José nasceram 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que deu à luz para ele Asnat, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Menaché, pois me fez esquecer Deus de todas as minhas penas e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois me fez frutificar Deus na terra da minha aflição. E terminaram-se os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como disse José. E houve fome em toda a terra, e em toda a terra do Egito havia pão. E se esfomeou toda a terra do Egito, e clamou o povo ao faraó por pão. E disse o faraó a todo o Egito: ide a José, o que vos disser, fazei. E a fome estava sobre toda a superfície da terra. E abriu José tudo onde havia comida, e vendeu aos egípcios. E recrudesceu a fome na terra do Egito. E de toda a terra vinham ao Egito para comprar de José, porque havia crescido a fome em toda a terra. Capítulo 41 é o cenário onde ocorre essa maravilhosa história, também tipológica, pois na paraxá passada eu disse que José era um tipo da figura do Messias Jesus, que traria a solução para a fome espiritual de toda a terra. Ela é exemplificada aqui na história do Egito. Muito bem, José foi apartado dos seus irmãos e coube a Deus cuidar deles sem pai, sem mãe, sem irmãos. O Senhor dos céus e da terra cuidou dele e fez com que ele chegasse ao projeto que Deus tinha. Não foi uma trajetória fácil, como vimos na lição passada, pois ele foi preso, foi injustiçado, foi caluniado, foi roubado. De todas as formas tentaram pará-lo e fazer dele uma pessoa reclamona, pessimista, sem fé em Deus. Assim, as pessoas que vencem na vida, elas têm essa característica de superação, de continuar crendo em Deus. Não é a obstinação. Existe uma diferença entre pessoas obstinadas em si mesmo, na sua força, e pessoas que confiam em Deus e aguentam e suportam as durezas da vida. É diferente. Uma pessoa obstinada, ele provavelmente vai conquistar, mas não para um propósito de Deus. Já uma pessoa que tem perseverança e confia nas promessas de Deus, ele vai alcançar de Deus os resultados, porém não para a glória pessoal, mas para o bem comum, o bem da sociedade. Não seja uma pessoa obstinada e acabe acreditando naqueles discursos. Não, você vence, você vai conseguir. Quando, na verdade, Deus está tentando até mudar o seu caminho para que você volte atrás. E você está insistindo em algo que Deus não quer. É diferente. Então, José alcançou resultados não porque tinha uma força sobrenatural, porque ele venceu a maldade dentro de si. Ele precisou vencer rejeição, ele precisou vencer abandono, ele precisou vencer a injustiça sem se tornar um homem amargo. Isso é grande diferença. Muito bem.
um sonho de Faraó com duas etapas, mas José disse que era o mesmo sonho, só que o fato de ver duas vezes, Deus testemunha. Quando temos duas testemunhas, então é testemunho verdadeiro, é aceitável, é fiel. Então, com duas testemunhas, o julgamento não pode ser irrelevado, não pode ser desconsiderado. Assim, José usa essa interpretação de que, pelo fato de ter sido dois sonhos similares, indicava que certamente seria daquela maneira e que Deus faria, e que por falar duas vezes era um alerta já próximo, ou seja, não ia demorar. Era coisa de não perder a estação, não perder o tempo. Esses 7 anos vem sendo estudado por muitos teólogos como sendo um paralelo também de um período que se denomina Grande Tribulação na Terra. 7 anos chamado os dias da aflição final. É até chamado também angústia de Jacó em alguns textos. Ou seja, o tempo em que a terra passará por uma angústia muito grande, simbolizada aqui na grande tribulação. E eu creio também dessa forma que sinaliza, porque se o texto inteiro é profético, é sobre o Mashiach, é sobre Jesus, no meu entender, é claro que essa grande tribulação, essa fome, essa também é profética. Esse sonho também é profético para tempos em que o Mashiach se revelará. Revelará a quem? Esse trabalhar no capítulo 41 é para preparar o encontro, ou melhor, o reencontro de José com os seus irmãos. Esse é o cenário preparado por Hashem, por Deus, para provocar o arrependimento, ou o retorno, ou o reencontro, ou para que os seus irmãos saibam que foi Deus que conduziu a história para esse ponto. Então, no meu entender, é um período em que Israel se reencontra com o seu Mashiach, com o seu Salvador. Todo esse cenário, e vai ser global, é para preparar o encontro de Israel com o Mashiach. Para reconhecerem que aquele que estava lá atrás, aquele Yeshua, que foi negado como parente, foi negado como Messias, era o Salvador do mundo. Para mim, a história de José, ela tem só essa finalidade, ou a maior finalidade é mostrar para os judeus, nossos irmãos, patriarcas do povo de Israel, que ao negar Jesus, eles produziram José. Eles produziram um Salvador para o Egito, um Salvador para o mundo. Jesus acaba não sendo reconhecido para a comunidade de Israel, porque não vem nele que cumpriu os planos, que cumpriu a Shalom global. Eles dizem que se Jesus fosse o Messias, o mundo teria paz. Mas são argumentos que eles usam. E eu digo que Jesus fala, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz interior. Como pacífico é esse lugar que nós estamos, assim o nosso coração de quem crê nele fica sossegado. Assim como o coração do próprio José estava guardado pelas mãos de Hashem, assim nós ficamos com a paz interior. Porque o próprio Jesus disse que no início ele não vinha trazer paz, mas guerra. Ia jogar um contra o outro, e aconteceu. Quantas pessoas, por aceitar Jesus, são expulsos da sua casa? Então, enfrentam a perda de amigos. Essa é a natureza da primeira etapa do ministério de Jesus. Então, Jesus é tipificado em José, que foi rejeitado, que foi deixado, abandonado, porém, vai ser reconhecido quando eles vão subir a segunda vez. Nós vamos ler isso para frente. A lição de agora eu queria deixar aqui nas margens do Nilo tipificado, nosso Egito tipificado aqui, que apesar de todas as circunstâncias adversas na vida, Deus é soberano e Ele vai fazer
chegar ao final que ele deseja. É difícil entender como Deus combina a falha humana com a perfeição dele. Mas ele vai fazendo com que, mesmo com falhas, mesmo com aflições, ele consiga conduzir o final da história. Não é que ele aproveita, não é que ele é uma pessoa que articula o mal e aproveita-se disso. Não. Ele consegue trazer solução com sua soberania, mesmo na desobediência humana, mesmo no impulso da natureza humana. Isso é soberania. Deus conseguir controlar a história, mesmo com nossa interferência. Então, que a sua história seja conduzida por Deus e que tenhamos a bênção de ter um final, como teve José, de alcançar o sonho de Deus. E que, por outro lado, também, toda a grande tribulação que está por vir sobre a terra, os 7 anos de tribulação, todo o tempo de aflição que a humanidade está passando, que no meu modo de entender, gente, como profeta e como uma pessoa que vem já há anos lidando com o livro de Apocalipse, eu tenho falado que já chegou, que nós estamos na metade da tribulação. Por isso nós estamos tendo essa crise global, nós temos uma vacinação global para uma pandemia, nós temos um conflito gigante com relação a essas doenças, cada dia chegando mais e mais vídeos e palestras mostrando que o caminho não está certo, o caminho que a humanidade ou que alguns globalistas, alguns que tentam se levantar como José para salvar essa geração. Nós vemos muitos homens hoje de poder trilionário, não é nem mais bilionário, dizendo que vão salvar essa geração. Grupos que estão tentando salvar o planeta, no meu modo de entender, falsos salvadores, e que estão se aproveitando da pandemia, se aproveitando do discurso climático para poder falar que chegou a hora de ter um governo mundial na mão de um só ou na mão de um pequeno grupo. Esse é o cenário internacional que mais a gente vê hoje nas redes sociais e nos planos mesmo de etiquetar todo mundo aí com uma tatuagem quântica, ou seja, esses salvadores nem se comparam a José, muito menos a Yeshua, Jesus. Eles querem salvar controlando, tomando essa soberania de Deus como se eles pudessem. Nós estamos diante de um cenário perigosíssimo e vamos fazer o quê? Enfrentar, orar e confiar. Mas eu creio que a chave da solução está nos capítulos seguintes aqui. E depois nós vamos ler os capítulos seguintes e vamos ver onde está a chave para vencer esse espírito de anticristo e fazer com que a manifestação do verdadeiro Cristo venha sobre a terra, livrando-a de toda essa tribulação. Jesus está trabalhando para livrar a humanidade da grande tribulação, mas precisamos reconhecê-lo e assim seremos livres de todo mal que está sobre essa terra, seja em forma de doença, seja em forma de controle humano, seja em forma de opressão, seja em forma de inflação financeira, quebras econômicas, não importa. O que for, nós só temos uma solução, é o Senhor dos Senhores, é aquele que subiu, é aquele que foi nomeado, aquele que revelou os mistérios todos. Esse é Yeshua, simbolizado aqui na figura de José. Continuaremos daqui a pouco.